Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos hoje em condições de definitivamente concluir o processo legislativo com vista a ficarmos dotados de uma lei que define as condições em que se pode praticar a morte medicamente assistida. E hoje, ao fazermos a reapreciação do decreto, importa referir que o Tribunal Constitucional não coloca quaisquer reservas relativamente à questão central, sobre o próprio conceito, ou seja, a morte medicamente assistida não é inconstitucional. Ao referir no acórdão, que aliás suportou a decisão do Sr. Presidente da República, mas ao referir no acórdão que o direito a viver não pode transfigurar-se num dever de viver em quaisquer circunstâncias, o Tribunal Constitucional é muito claro. Em situações de sofrimento limite, pode haver soluções legislativas desde que se assegurem as devidas cautelas. E, portanto, sobre esta matéria não ficam dúvidas. Sucede que, ainda assim, o Tribunal Constitucional fez alguns reparos sobre alguns conceitos que considera indeterminados e aquilo que fizemos ao longo destes meses foi exatamente trabalhar um texto que desse resposta às reservas levantadas. Um trabalho profundo que envolveu sobretudo os partidos proponentes e de onde se destaca o contributo da Sra. Deputada Isabel Moreira, que com todo o empenho permitiu um texto consensualizado e que ao mesmo tempo dá resposta às observações ou às dúvidas levantadas pelo Tribunal Constitucional. Por isso, subscrevemos as propostas de alteração que hoje estão em discussão, exatamente porque, a nosso ver, afastam todas as reservas manifestadas no referido acórdão. Estamos, portanto, em condições de concluir um processo legislativo que conheceu uma participação e um alargado debate, talvez como poucos processos legislativos nesta Assembleia. Um diploma que estabelece um processo rodeado de todas as cautelas e garantias, que só é possível em situações muito particulares e determinadas e muito bem definidas na lei, que exige um pedido consciente, livre e informado e que pode ser revogável a qualquer altura e sem quaisquer formalismos. Trata-se, portanto, de uma boa lei para a qual os Verdes também deram o seu contributo com as suas propostas. Duas notas ainda. A primeira para lamentar o facto da proposta dos Verdes sobre a garantia da morte medicamente assistida só poder ser possível dentro do SNS, não ter merecido o consenso de todas as bancadas. Era para nós um pressuposto importante porque se há matérias que devem estar fora do alcance do mercado, esta é uma delas. O que os Verdes pretendiam, em concreto, era afastar o setor privado que, pela sua natureza, visa apenas a obtenção do lucro. E esta era uma forma de garantir que a morte medicamente assistida não se tornasse num fator de negócio. A segunda nota para dizer que esta lei em nada pode contribuir para reduzir, aligeirar ou responsabilizar o Estado relativamente ao dever de garantir o acesso dos doentes aos cuidados paliativos e de assegurar uma boa rede de cuidados continuados. Como sabemos, existe uma lei de bases dos cuidados paliativos e se não há maior investimento nesses cuidados, assim como nos cuidados continuados, é porque houve ao longo dos tempos quem trocasse esse investimento por outras prioridades, como os valores do déficit. Da parte dos Verdes, continuaremos a exigir o investimento necessário nos cuidados paliativos e uma boa rede de cuidados continuados. Para terminar, dizer que os Verdes consideram que estamos perante uma lei equilibrada e que garante o essencial, a segurança e o cumprimento dos critérios legais.